Você sabia que o Donald Trump foi o único presidente dos últimos 40 anos a não iniciar nenhuma guerra enquanto estava sentado na cadeira presidencial? Todos os outros presidentes, todos iniciaram guerras. Donald Trump foi o único que não fez isso. Embora a imprensa, a esquerda e a narrativa global era de que seria a Terceira Guerra Mundial, a verdade foi o oposto. Ele conseguiu trazer paz ao mundo. Bom, ele veio para o segundo mandato agora e está fazendo muito diferente. Ele está prestes e está querendo iniciar uma guerra global. Mas não é uma terceira guerra mundial com tanques e aviões e bombas, não. É uma guerra em defesa da liberdade de expressão. Tanto ele quanto seu vice-presidente J.D. Vance têm feito várias declarações no sentido de que eles não vão deixar que a liberdade de expressão seja cerceada em lugar nenhum do mundo. Porque eles entendem, como qualquer pessoa minimamente inteligente entende, que é através da censura que as ditaduras são implementadas. Pois bem, J.D. Vance foi recentemente em Munique fazer um discurso arrebatador onde ele denuncia que a União Europeia é hoje um dos ambientes mais hostis à liberdade de expressão. E por que eu estou falando isso? Boa parte dessa legislação e dessas decisões no Brasil, no sentido de censurar, perseguir as empresas de plataformas sociais, elas estão sendo copiadas da legislação do Reino Unido, da Alemanha, da Inglaterra, da União Europeia. Só que Donald Trump e J.D. Vance já foram para cima dessa censura na União Europeia e já teve repercussões impressionantes. A União Europeia recuou. Isso deixa o Brasil numa situação muito complicada, porque o Brasil ele estava dependendo desse avanço de censura na União Europeia para explicar e justificar o que eles estavam fazendo aqui. Só que agora o Brasil ficou sendo isolado como um país do Ocidente que está tentando censurar a sua população. Então eu trago essa matéria aqui, publicada na Folha de São Paulo, não por qualquer pessoa não. Patrícia Campos Mello, uma das pessoas que mais tem sanha de censura aqui no Brasil. Brasil teme isolamento após sinais de recuo da União Europeia em regulação de Big Techs. Trump ameaça retaliar por causa das regras sobre internet. O governo brasileiro apostava em aliança pró-regulamentação. O governo Lula quer censurar, o STF está prestes a votar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, com o objetivo de responsabilizar a internet por tudo que aparece nela, as empresas de rede social por tudo que aparece nelas, tudo que é publicado, o que é um absurdo e é como se fosse uma forma de tributação de empresas americanas. Donald Trump saiu em defesa, retaliou e a União Europeia recuou. Quando a União Europeia recua, fica o Brasil sozinho, isolado, ditatorial, nessa ditadura da toga que a gente vive, tentando ainda fazer a mesma coisa. Eu quero ver quando a mira dos Estados Unidos voltar para esse pessoal. Então vamos lá, um pouquinho da matéria. O governo brasileiro teme ficar isolado diante de sinais de recuo da União Europeia em sua ofensiva de regulação das Big Techs. O Brasil apostava em uma aliança de países pró-regulação ao lado da União Europeia, Austrália, Reino Unido e Canadá. A ideia era se contrapor às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retaliar países que impuserem regulação e taxação das plataformas de internet, na maioria americanas. A União Europeia foi pioneira na regulação da internet com a Lei dos Serviços Digitais, DSA, das siglas em inglês, e a Lei de Mercados Digitais. Só um detalhe, essas leis aqui, são as leis que as polícias estão usando, que a justiça da Inglaterra, por exemplo, Reino Unido está usando para invadir a casa de pessoas porque elas publicaram posts no sentido de proteger as fronteiras, posts contra o primeiro-ministro. Qualquer postagem que eles não gostam, a pessoa está sendo presa. As pessoas estão sendo presas baseadas nessa lei que eles aprovaram lá, que estão recuando. Tanto os objetos da Lei de Responsabilidade das Big Techs, que tramitam na Câmara, como da inteligência artificial, que foi aprovado no Senado, e o texto de antitrust em discussão na Fazenda, têm inspiração nas leis europeias, alemã e britânica. Mas as multas bilionárias sobre Meta, Apple, Google, Microsoft, decorrentes de leis europeias e regulação da inteligência artificial em implementação no bloco, têm sido alvo de protestos de empresários e autoridades dos Estados Unidos. Não só isso, até de pessoas do país onde está acontecendo essa taxação, porque a divulgação das suas marcas, do seu trabalho, das suas empresas ficaria muito mais difícil. Então, hoje, é através da internet que as pessoas divulgam o que elas querem, divulgam seus serviços, seus itens, né? As últimas ações de declaração dos líderes do bloco apontam para um recuo. Nesse mês, a União Europeia anunciou suspensão da diretiva de regime de responsabilidade de IA. Também foi divulgado que o Código da Conduta da IA, a ser divulgado em abril, terá regras simplificadas. Ou seja, eles estão tirando o pé do acelerador,
perceberam que se eles continuarem na censura, sofrerão retaliações econômicas dos Estados Unidos, isso prejudica muito a União Europeia. E o Canadá nem se fala. O Canadá sem os Estados Unidos, ele vira um Estado. E aí nós temos o Brasil, com o nosso STF e o governo, continuando nessa sanha de censura. E aí fica a pergunta, onde isso vai parar? Qual será a reação dos Estados Unidos? Porque até agora eles estão brigando lá. Porque a lei lá estava realmente assim, draconiana. E quando os olhos voltarem para o Brasil? O STF quer aprovar uma nova decisão, quer legislar, no sentido de tornar as plataformas responsáveis solidariamente, sofrendo multas absurdas por qualquer coisa que seja postada. O que eles vão fazer? O que a plataforma vai ser obrigada a fazer? Basicamente, proibir qualquer postagem que possa vir a ser considerada polêmica. Isso é acabar com a nossa liberdade de expressão. E é esse o objetivo do STF, esse é o objetivo do Lula, esse é o objetivo de parte da imprensa, inclusive. Mas entrou no jogo agora, no cenário internacional, um cara como Donald Trump e o seu vice-presidente J.D. Vance, que estão lutando para impedir que isso aconteça. Então, Donald Trump comprou sim uma guerra. Ele iniciou uma guerra contra a censura. Essa é a guerra mundial que o Donald Trump e seu governo, o governo dos Estados Unidos, está travando. A guerra para permitir que todo cidadão do mundo possa falar as suas opiniões e possa defender os seus valores. Que governo ruim, que povo fascista esse, né? Um abraço. Eu posso te dizer qual foi a coisa mais libertadora, que mais me trouxe benefícios e me ajudou tanto na minha vida profissional quanto pessoal, que eu já fiz? Eu desliguei a Globo. Quando eu parei, de uma vez por todas, de assistir Globo, qualquer que fosse a programação, novela, sessão da tarde, não importa. É impressionante como as coisas começam a melhorar na sua vida. Familiar, pessoalmente, meus filhos, profissionalmente. Mas ontem eu tive vontade de assistir o Fantástico. Porque agora, querendo ou não, eu fico curioso para saber como que a mente de pessoas completamente sequestradas ideologicamente funciona. E eu sabia que ontem ia ser um frenesi ideológico. Semana passada teve a denúncia do Bolsonaro. Então, com certeza, eu sabia que o Fantástico ia ser quase que integralmente dedicado a condenar o Bolsonaro. E foi isso que eles tentaram fazer. Durante 20 minutos, o que eles tentaram fazer, basicamente, era falar que Bolsonaro é um golpista criminoso, que o Brasil foi salvo por Alexandre de Moraes e que a democracia no Brasil está pungente graças ao STF e ao Lula. Não, não foi muito diferente disso. Mas teve um trecho do que eles publicaram ontem que basicamente derruba toda a tese do Fantástico. Eu acho que eles já estão a mente tão derretida por causa da ideologia que eles nem se tocaram, que é esse trecho aqui, ó. Nestas conversas, os envolvidos na trama apontam os motivos para o fracasso da tentativa de golpe. Acabei de falar com o Ortiz. Primeiro, já define aí tentativa de golpe fracassada, mas vamos lá. Ele falou que não vai ter nada. Tá pronto, só que ele não vai assinar por conta disso que eu te falei. O alto comando tá rachado e não quer encampar a ideia. Então, assim, tio, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada. O alto comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver a outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. É aquilo que eu tinha conversado contigo. Segundo a Polícia Federal, o grupo sabia das consequências de dar um golpe sem o apoio total dos militares. Eu falo, cara, pode esquecer. O decreto não vai sair. O presidente não vai fazer. Eu só faria se tivesse apoio das Forças Armadas. Que ele tá com medo de ser preso. Falei com ele agora de manhã. Neste áudio, um desabafo irritado e irônico reconhece que o plano de um golpe de Estado não deu certo. Agradeço aí nossos líderes, formados naquela escola de prostitutas, né? E o presidente não vai embarcar sozinho, porque ele tá com o decreto pronto, ele assina, e aí ninguém vai, ele vai preso. Então ele não vai arriscar. E bem-vindos à Venezuela. Então, peraí. Aqui está confirmado de que Bolsonaro não assinou nenhum decreto. Ele teve reuniões, ele pode ter conversado, ele pode ter estipulado ou cogitado a hipótese de um estado de sítio, mas não houve assinatura. Se não houve assinatura, não houve tentativa. Tudo não passa de uma conjectura da imprensa e da cabeça do Gonê do Alexandre de Moraes. Então, nesse trecho, o Fantástico basicamente entrega o jogo. Olha, e o bom de tudo isso aqui que é, muita gente lá queria. Bolsonaro foi o que disse não vou assinar. Então, peraí.
Se realmente a disputa aqui é quem defende a democracia obviamente aos olhos do sistema, eles tinham que estar parabenizando, fazendo uma estátua para o Bolsonaro, e não tentando colocá-lo na cadeia com uma denúncia vergonhosa em nenhum país sério do mundo, gente. Em nenhum país sério. Com uma justiça séria. Uma denúncia dessa seria sequer escrita, para não envergonhar a instituição, a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal. Porque o que essa denúncia fez, ela só mostra o quão criminosa está essas duas instituições. Em nenhum país sério seria levado a sério. Mas, beleza, querem levar a sério? Tem os áudios. Nos áudios o povo fala. Bolsonaro não quer assinar, não vai assinar. Acabou. Não vai, não quer, não tem. Se não assinou, não teve nada. Tudo isso que está acontecendo, mais uma vez eu repito, é uma tentativa histérica de prender um cara porque ele é o único que derruba o Lula. Ele é o único que o povo quer ver na presidência novamente. Ele é o maior líder da América Latina. Então, como ele é de direita, tem que ser preso. Isso já foi longe demais. Mas obrigado, Fantástico, por ter nos dado esses áudios. Tá? Realmente a gente não sabia da existência deles. Agora que você colocou, eu acho muito legal. Né? Porque o Fantástico, como vocês sabem, é um órgão extremamente sério. Né? Um dos órgãos mais sérios que tem é o Fantástico. Inclusive, a gente não pode esquecer aqui da Globo festejando quando o Lula ganhou. Ó. Só pra você lembrar, esse é o momento que sai o resultado das eleições de 2022, quando eles descobrem que o chefe deles, né, o chefe do PCC, do Comando Vermelho, Lula, tinha ganhado, e aí eles estão festejando. Obrigado, Globo. Obrigado por esse presente.